Olá pessoal, tudo bem? Continuamos hoje o estudo das tutelas provisórias, né? Ontem eu fiz um apanhado geral para vocês, contextualizando, né, as tutelas provisórias no CPC de 2015, explicando como que era o regime anterior do CPC de 73, em especial após a reforma de 1994. Fiz para vocês a diferenciação entre as tutelas de urgência e de evidência de forma breve, né? Porque depois nós vamos ter uma aula para cada uma dessas espécies e aí vamos entender melhor cada uma delas, mas entenderam desde já o panorama geral dessas tutelas, como que ficou a classificação dessas tutelas no CPC de 2015 e em especial a unificação dos regimes, né? Por que é importante nós pensarmos nessas tutelas, né? Vamos lembrar lá do ano passado, quando nós estudamos lá no processo civil 1, a ideia da jurisdição e falamos da legitimidade da jurisdição, eu me lembro de ter comentado com vocês que o professor Marinoni traz uma questão muito importante no curso dele, no teoria geral do processo dele, que vai tratar justamente da necessidade de se atribuir legitimidade à jurisdição e de onde a jurisdição tira a sua legitimidade. Ela tira a sua legitimidade da necessidade de participação do processo, ela tira a sua legitimidade do respeito da decisão aos direitos fundamentais e do uso das técnicas adequadas para a efetividade dos direitos. Essa ideia toda agora de tutela provisória entra nisso, né? Eu preciso pensar em instrumentos adequados para garantir a efetividade do processo e, consequentemente, a efetividade dos direitos. Tudo isso que vamos estudar agora, então, vem para que o direito não pereça, com o fim de conservar o resultado do processo, de conservar direitos ou de evitar que a parte se prejudique pelo ônus do tempo do processo. Todas essas tutelas, então, que vamos ver agora, tem relação com essa temática, que é super importante, e claro, né, com a necessidade de se buscar uma tutela adequada, efetiva e tempestiva para atender a garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, ok? Ontem vocês devem se lembrar que eu expliquei que a tutela provisória se divide em tutelas de urgência e tutelas de evidência. Nas tutelas de urgência existe um perigo da demora que justifica a sua concessão antes do tempo, né? Não só na hora de proferir-se uma sentença por meio de uma cognição exoriente. Já nas tutelas de evidência, tem uma evidência daquele direito. Claro que depois vamos entender as hipóteses em que isso acontece, lá na aula de tutela de evidência, mas eu não tenho urgência. A tutela vem em razão da evidência. O direito é evidente por conta de uma série de questões que vão aparecer no artigo 311, que é o que nós vamos estudar depois. Agora nós vamos olhar mais especificamente para as tutelas de urgência. Todas aquelas questões que eu contei para vocês no finalzinho do vídeo de ontem, a questão da competência, da cognição sumária, da revogabilidade dessa tutela, etc., vão se aplicar aqui, porque tudo aquilo dizia respeito à parte geral das tutelas provisórias. E as tutelas de urgência entram aí. Só que as tutelas de urgência têm aí algumas questões mais específicas que nós precisamos analisar. Tutelas de urgência que nós já sabemos, podem ser antecipadas ou cautelares. Ontem já adiantei um pouquinho para vocês. A tutela cautelar tem um fim conservativo, né? Ela tem por objetivo conservar um direito, conservar o resultado de um processo e conservar também um direito. Ela não vem, como na tutela antecipada, com a ideia de adiantar efeitos de uma decisão que seria proferida apenas ao final. Ela vem para conservar algo e garantir que não haverá perecimento de um direito até que chegue o momento certo de conceder aquele direito, ok? Citei para vocês o exemplo do arresto, né? No CPC 73, por exemplo, a produção antecipada da prova, essa que atualmente no CPC de 2015 está lá no inciso 1º do artigo da produção antecipada, do artigo 381, era uma cautelar. Por quê? Porque ela tinha por objetivo conservar a prova, tinha risco de perecimento da prova, eu não podia esperar o momento certo para produzir a prova. Então eu produzia a prova, garantia a sua conservação e depois eu utilizaria essa prova no processo. Ela não é mais uma cautelar, porque as cautelares em espécie não existem mais. Depois, nas aulas de cautelares, nós vamos entender isso melhor. Mas ela tem uma finalidade de conservação. Ela
tem uma natureza cautelar, ela não deixa de ter, só da hipótese, a produção antecipada da hipótese do inciso primeiro, né? Então, a cautelar tem esse caráter de conservação de direitos. Já a tutela antecipada tem por objetivo antecipar os efeitos do provimento final. Efeitos que eu conseguirei, possivelmente, quando a sentença for proferida, se ela for de procedência, por exemplo, né? Mas que eu não posso esperar, eu preciso obter desde já. Ontem dei para vocês o exemplo do Serasa, nós temos N situações aí que podem justificar isso, né? A suspensão dos efeitos de um determinado contrato que esteja sendo discutido em juízo, a autorização para realização de um exame, de uma cirurgia, numa ação em que se discuta uma obrigação do plano de saúde, por exemplo. Nós temos uma série de exemplos aí de tutelas antecipadas, tá? Nós não vamos olhar por hora especificamente para antecipada e para cautelar. Na semana que vem teremos uma aula só para falar da tutela antecipada e uma aula só para falar da tutela cautelar. E lá, inclusive, eu vou trazer para vocês algumas teorias que temos há muito tempo, inclusive, sobre o que é a tutela cautelar, o direito substancial de cautela, que alguns autores defendem que existe, a ideia de que a cautelar seria o instrumento do instrumento, né, lá do Calamandrei. Depois a gente vai entender tudo isso na aula de cautelar. Por hora, eu quero olhar com vocês algumas questões gerais afetas às tutelas de urgência, essas que são concedidas porque há um perigo de dano. E aí nós já começamos pelos requisitos dessa tutela, né? O que precisa estar presente para que o juiz conceda uma tutela de urgência? 2 requisitos que vêm previstos no Código. Primeiro, a probabilidade do direito. E, em segundo lugar, o perigo de dano ou risco de demora, o risco de perecimento em razão da demora. Eu não posso esperar. Eu preciso que isso seja concedido desde já. No Código anterior, esses requisitos vinham de uma forma diferente, né? E eles vinham não de forma unificada, eu expliquei isso para vocês ontem, né? A tutela cautelar tinha os requisitos do fumus boniuris, da fumaça do bom direito, e do periculum in mora, o perigo da demora, e a tutela antecipada, ambas de urgência, né? A tutela antecipada tinha como requisito a prova inequívoca que pudesse demonstrar a verossimilhança das alegações e o perigo de dano. Tá? Eram requisitos que tinham um nome diferente e a doutrina dava pesos diferentes também. A doutrina dizia que na tutela antecipada a verossimilhança era mais forte que fumus boniuris, né? Era muito mais difícil conseguir uma tutela antecipada, seria, do que uma cautelar, né? Nós vamos ver quando olharmos mais especificamente para cada uma delas, que não é bem assim, né? A diferença não está muito aí, a diferença está em outra coisa. Mas, por hora, o que nós temos que nos lembrarmos aqui, eu já comentei isso com vocês ontem, é que o CPC de 2015 unifica os regimes dessas tutelas no que se refere aos seus requisitos. Então, quando eu falo em requisitos de tutela de urgência, eu estou falando de requisitos tanto das tutelas de urgência de natureza antecipada, quanto das tutelas de urgência de natureza cautelar. Elas têm os mesmos requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano. A probabilidade do direito vem justamente porque nessas tutelas a cognição é sumária, gente. Vamos nos lembrar daquela ideia da cognição, né? E no ano passado eu contei para vocês que um dos livros mais clássicos e excelentes sobre isso é o livro do professor Kazuo Watanabe, sobre cognição no processo civil, que eu li quando eu estava no 2º ano da faculdade e nunca mais esqueci. Tenho ele até hoje, inclusive, porque ele é um livro incrível, né? A ideia da cognição sumária é aquela cognição em que o juiz ainda não tem todos os elementos à sua disposição, ele não tem ainda a oportunidade de conhecer todos os elementos para conseguir proferir uma decisão sobre o pedido da parte. A probabilidade vem aí porque ele consegue enxergar naquele momento em que a tutela está sendo pleiteada alguns elementos que indicam que pode ser que a parte tenha razão no que ela está afirmando. É provável que ela tenha razão. É um juízo de verossimilhança, mas é um juízo de verossimilhança muito menor do que aquele que o juiz vai ter lá no final, na hora de proferir a sua sentença, né? Nesse momento, ele tem à disposição alguns elementos, por isso que a cognição é sumária, ela não é exauriente, porque na cognição exauriente, o juiz já tem à sua disposição todos os elementos, ou ao menos ele poderia ter à sua disposição todos os elementos, a depender do momento que o processo está. Neste caso, não.
A concessão da tutela de urgência, então, depende de um juízo de probabilidade, um juízo que parte de uma cognição que é sumária, a partir daqueles elementos que ele tem até o momento. Lembrando, como eu disse ontem para vocês, que elas podem ser concedidas tanto em caráter antecedente quanto incidentalmente, depois também vamos entender isso, né? A ideia de que ela sendo antecedente, ela vem antes do pedido principal, que depois vem sendo complementado naquele pedido de tutela que foi formulado antecedentemente, mas não se preocupem com isso agora. E incidentalmente, ela pode ser concedida inaudita altera parte, ou seja, antes da oitiva do réu, depois de se ouvir o réu, é o ideal. Se for possível esperar para ouvir o réu, é muito melhor, porque aí nós conseguimos atender o contraditório, né? Ou posteriormente também, em outro momento no processo, depois a gente fala melhor desses momentos. Mas vejam como, nesses casos, o juiz tem diante de si só alguns elementos. E com base nesses elementos é que ele vai aferir a probabilidade daquele direito e a possibilidade, então, de conceder ou não aquela tutela que a parte está pleiteando, ok? Claro que a fundamentação aqui é essencial. O juiz precisa fundamentar sua decisão para demonstrar de onde ele tirou esses elementos para concluir que existe essa probabilidade e que a parte merece aquela tutela de urgência que ela está pleiteando, né? E outro requisito, o perigo de dano. Eu não posso esperar. Se eu esperar, o meu direito vai perecer. Se eu esperar o resultado final da ação de revisão do contrato, o meu nome fica no Serasa e eu vou ter prejuízo no meu negócio. Se eu esperar o final da ação de obrigação de fazer contra o plano de saúde, eu posso ter um problema de saúde sério. Se eu precisar esperar o final de uma ação coletiva, que discute vários contratos, por exemplo, celebrados por vários consumidores junto a um banco, eu posso correr o risco de colocar todos esses consumidores em grave prejuízo, porque existe um vício grave nesse contrato, então eu preciso suspender o contrato, enfim, né? Se eu precisar esperar que uma ação que discute uma construção do lado da minha casa, que está abalando as estruturas da minha casa, termine, eu corro o risco de ter um prejuízo na minha casa e colocar em risco até a minha vida, porque eu estou num lugar que está sendo afetado por uma construção, eu preciso parar essa construção. Todos esses são exemplos de tutelas de urgência que podem ser concedidas, nesses casos todos antecipadas, né? Justamente porque eu não posso esperar, eu não posso aguardar. No caso do arresto, do exemplo da cautelar de ontem que eu dei para vocês, eu não posso esperar a execução começar para só aí fazer uma penhora, porque o meu devedor tá vendendo, doando seus bens, enfim, ele não vai ficar com nada e eu não vou conseguir ter a satisfação do meu crédito. Eu não posso esperar. Lá na hipótese do inciso 1º da produção antecipada da prova, se eu esperar para produzir a prova, vai perecer, essa prova não vai mais existir, eu não vou ter mais como provar. Vejam como nesse caso eu tenho perigo de demora. Esses requisitos, então, têm que estar presentes para que a tutela seja concedida. E um outro requisito muito importante é o requisito da reversibilidade. As tutelas de urgência só podem ser concedidas. Na verdade, isso vale para todas as tutelas provisórias, embora o código não coloque isso na parte geral das tutelas provisórias, isso vale para todas elas, né? As tutelas provisórias só podem ser concedidas se elas forem reversíveis. Por quê, gente? Elas são provisórias. Como eu contei ontem para vocês, elas podem inclusive ser revogadas depois. Pode ser que o juiz conclua depois, no final, na hora de dar a sentença, ou mesmo logo depois da fase instrutória, que a parte não tem razão, que aquela probabilidade não se confirmou. E aí o que ele faz? Ele revoga aquela tutela concedida. E quando ele revoga aquela tutela concedida, eu preciso fazer tudo voltar para o status quo ante. Eu preciso retornar para onde eu estava. E para isso, a tutela tem que ser reversível. Claro que isso nem sempre vai ser fácil de se verificar, né? Se eu tenho, por exemplo, a questão do Serasa, a reversibilidade é tranquila. É só colocar o nome no Serasa de volta. Se eu tenho a suspensão de um contrato, também dá para entender a reversibilidade aí. O contrato volta a produzir os seus efeitos, sem problema nenhum. Mas e se, por exemplo, eu obtive um provimento para antecipar a realização de uma cirurgia que o plano de saúde não quer autorizar que eu faça? Eu estou discutindo o meu contrato com o plano de saúde, ele não libera a realização da cirurgia, eu tenho um documento do meu médico dizendo que é muito urgente a cirurgia e eu preciso fazer essa cirurgia imediatamente.
e o juiz concede a tutela e eu faço a cirurgia. Chega no final, na hora de analisar o pedido principal, o juiz verifica que eu não pagava o plano de saúde há não sei quanto tempo e por isso eu não tinha direito de ter realizado aquela cirurgia pelo plano de saúde. Mas a cirurgia já se realizou. O que vai acontecer? Essa tutela não poderia ser concedida? Poderia, mas nesse caso a reversibilidade vai vir por meio da conversão em perdas e danos. E esse valor dessa cirurgia vai ter que ser pago, simples assim. Então é claro que, na medida do possível, é sempre melhor que a reversibilidade venha in natura, né? Que eu consiga fazer com que tudo realmente retorne para o status quo ante. Para o momento em que aquilo foi concedido, é importante que tudo retorne para aquele momento da forma como estava. Mas quando isso não é possível, eu posso entender a reversibilidade como a conversão em perdas e danos. Nesses casos, é claro que a vida do juiz não é nada fácil, né? Ele vai ter que fazer um juízo de ponderação aí muito sério, né? E aplicar o princípio da proporcionalidade. Ele vai ter que sopesar os interesses. Neste caso, se existe realmente um risco de vida, pode ser que ele conceda, claro, num caso como esse a tutela, de forma fundamentada, ainda que depois haja o risco dessa tutela acabar sendo revogada. Ele vai ter que fundamentar e inevitavelmente aplicar aí o princípio da proporcionalidade para decidir se ele concede ou não aquela medida num caso extremo como esse que eu citei para vocês, ok? Vou parar o vídeo para ele não ficar muito grande, daqui a pouquinho eu volto com a continuação dessa aula.